Seu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda
Bom dia, irmãos. Meu nome é Lúcia Amaral e eu sou de Araruama e pertenço à Sociedade Espírita Renascer. É com muita alegria e gratidão que estamos aqui para conversar em torno do Evangelho. Antes, primeiro, vamos ler a página do livro Presença de Irmão, que se intitula Jesus ao teu lado. Mesmo que encontres dificuldades no pequeno mundo do reduto familiar, busca outros, que são teus irmãos, e encontro na certeza de que privilégio não é somente entregue a ti. Ajuda, compreende, encontra, auxilia, com a convicção de que por onde te encontres, Jesus estará ao teu lado, afirmando que o ensinamento dele, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não é apenas um texto bonito que nos diz muito e não nos leva a nada. Conscientiza-te quanto a isto e procura além dos teus ou outros que sofrem a ti pedirem outras formas de auxílio. Vamos então orar. Senhor Jesus, nesta manhã de paz, de tranquilidade, onde respiramos o ar que vem de ti, onde sentimos as vibrações mais santas desse universo que traz para nós o equilíbrio, que traz para nós condições hábeis, necessárias para o nosso viver aqui neste planeta, Senhor. Te somos eternamente gratos por tudo isto. Te pedimos que nos envolva, que abrace a todos, Senhor, que acalente os corações angustiados, que fortaleça aquele, Senhor, que se mantém de pé no propósito de servir-te. Guarda-nos na tua paz e fica com todos nós, hoje e sempre, que assim seja. O nosso tema é a primeira vez. Tudo na vida tem a primeira vez. A primeira vez na vida de qualquer pessoa, ou a primeira experiência emocional, a iniciação em qualquer atividade, ela causa expectativa, ansiedade. E diz Joana de Ângeles que essas primeiras vezes em que vivenciamos situações fortes, ela causa um impacto sutil que os nossos sentidos muitas vezes, na maioria das vezes, não registram. Por exemplo, a primeira vez da criança na escola. A criança acostumada naquele universo do lar, achando que o mundo dela é só aquilo ali. A primeira vez que ela adentra a escola, ela tem, quando ela olha aquele mundo totalmente novo, diferente do seu, ela tem um impacto, sutilmente, mas ela tem, né? E ela tem uma reação, ou uma reação boa, ou ruim, ou desagradável para ela. Ou ela fica deslumbrada com aquele mundo, com aquelas pessoas, ou ela fica insegura, ou ela sorri, brinca muito, ou ela chora, né? De qualquer jeito, é uma sensação muito forte. A primeira vez que ela sai, que ela entra no mundo sozinha, e ela volta contando história. Foi um impacto. Quem esquece a sua primeira professora? Quem esquece a sua primeira escola? Pode ter sido boa ou ruim, não esquece. Outro exemplo é o jovem. Primeiro namoro, quando o coração bate acelerado pela primeira vez, aquela energia emocional que sentimos, seja bom ou ruim, quem esquece? Aí diz assim, nunca esqueci a minha primeira namorada, meu primeiro namorado.
né? Até às vezes fala primeiro beijo, porque foi um momento forte, significativo, que causou o impacto a primeira vez. A maternidade também é outro exemplo muito forte. E a gente diz assim, depois que me tornei pai ou mãe, eu sou outra pessoa. Toda primeira vez, todo impacto, provoca mudanças de atitudes, de sentimentos, renovação nas atitudes. A gente tem um olhar diferenciado depois que a gente vive aquela primeira impressão. Todas as primeiras vezes, diz Joana, são marcantes, trazendo experiências e descobertas. Pode ser experiências ruins ou boas, mas de qualquer jeito, como nós que somos espíritas, sabemos que até as experiências ruins, ela vem para nos tirar lição, ensinar, então o negativo aí é muito relativo. Porém, o que vamos ressaltar aqui é o nosso primeiro encontro com Jesus. Aquela primeira vez em que sentimos aquele impacto. Aquela primeira vez que foi aquele marco em nossa vida. Porque depois que nos encontramos com Ele, somos diferentes. Quem encontrou Jesus se transforma de dentro para fora. Palavra dos Espíritos, não minha. Então, quando encontramos aquele encontro com Ele, é um encontro totalmente diferenciado. Porque nos causa emoção, reboliço e promove em nós mudanças de atitudes, de sentimentos. Né? Mas o que vamos relatar aqui hoje, por que estamos falando tudo isso? Porque nós vamos falar realmente do nosso primeiro encontro com Jesus. E foi na figura de Pedro, Simão Pedro, que a gente buscou para refletir e ver como foi o encontro de Pedro com Jesus. Então, no livro Trigo de Deus, Amélia Rodrigues, de uma forma muito poética, ela vem contar para nós este momento de Pedro com Jesus. Ela diz, porque Pedro, ele traz uma personalidade muito marcante. Ele era transparente e sincero, agressivo, muitas vezes, em defesa dos seus interesses, não era injusto, precipitado às vezes, concluía antes de refletir, reagia antes de agir, não era discutidor, mas lograva respeito, por ser um homem honesto, reto com seus deveres, cumpridor dos seus deveres. E Joana fala que estranho aos nossos olhos que Jesus tenha escolhido a figura de Pedro, com tantos defeitos, para entregar um trabalho de envergadura espiritual tão grande. Mas foi assim que Jesus quis nos ensinar, que Ele acredita em nós, porque Ele conhecia as possibilidades de Pedro. Por isso que Ele confiou em Pedro. Primeiro Ele ensinou como Ele faz conosco. Jesus acredita em nossas possibilidades. Ele nos conhece. Ele só espera um pouquinho, porque muitas vezes somos tolos infantis, ainda na questão do desconhecimento da verdade, e seguimos caminhos equivocados e demoramos a nos encontrar com Jesus. Amélia Rodrigues conta no livro Trigo de Deus, naquele encontro de Simão Pedro com Jesus, ela diz que a Galileia simples e bela foi o cenário escolhido por Jesus para trazer a sua mensagem e embalar o mundo com a sua voz. Ali todos se conheciam. Eram pescadores. E numa sexta-feira, surgiu uma notícia de que
um homem aparecera dizendo-se filho de Deus. E a notícia espalhou-se rapidamente que naquele sábado de manhã ele falaria no monte próximo a Cafarnaum. Simão, homem séptico, cumpridor dos seus deveres, mas totalmente destituído de ético-moral, ele frequentava a sinagoga mais por hábito do que por convicção. Porque os discursos dos fariseus não encontravam eco em seus sentimentos, porque eram destituídos de fé. Mas ele, sabendo que Jesus ia falar, mas ele não sabia que era Jesus. E ele, vendo aquele entusiasmo daquela comunidade ali, ele sentiu um misto de indignação e pensou: mais um aventureiro, mais um mistificador que estaria ali para enganar aquelas pessoas tão humildes, tão simples e tão necessitadas. Recusou a ir vê-lo, mas conta Amélia Rodrigues que uma forte curiosidade o empurrou naquela manhã de sábado a seguir juntamente com aquela multidão pela estrada real até o local em que Jesus iria falar. E ele, acompanhando aquele povo, aquelas pessoas naquela expectativa, naquela esperança de cura, de fé, eram doentes de todos os matizes: coxos, paralíticos, cegos, lunáticos, velhos, crianças, muitos carregados. Mas seguia aquela multidão por aquela estrada empoeirada naquela manhã de sábado. E quando o sol já começava a despontar, eles chegaram no monte onde Jesus iria falar. Acomodaram ainda, cansados e empoeirados, e quando tudo se acalmou, eis que Jesus surge. Majestático e belo. A sua figura impôs silêncio sem dizer uma palavra. Todos exclamaram, mas logo se acalmaram. E quando alguém ia falar, ele diz: eis que a hora é esta para a grande revolução do reino de Deus. E eu vos convido a virdes comigo. E quando ele ia continuar a falar, uma mulher que estava com uma criança cega atrás de Simão chorava muito. Ela grita: Senhor, cura minha filha e eu te seguirei. E por encontrar-se atrás de Simão, está muito trêmula, chorando muito, Simão, num ímpeto, toma a criança em seus braços e avança até a primeira fila. Jesus, então, se acercou de Simão, mergulhou o seu doce olhar nos olhos de Simão, que, emocionado, estremeceu, ouvindo o recôndito de sua alma aquela voz que dizia: eu te conheço, Simão, desde ontem. E quando ele viu Jesus colocar os dedos nos olhos daquela criança e dizer: vê, filha, em nome do meu Pai. E a criança, alegre, olhando para um lado e para o outro, dizia: eu vejo. E a mãe, naquele ímpeto de alegria, avança, toma a criança nos braços, toma do braço de Pedro e acomoda a criança em seus braços. E quando o braço de Jesus desce, a manga da sua túnica rociou o tórax de Simão, que estremeceu, mergulhado no doce olhar de Jesus. E novamente, ele perdeu totalmente contato com o mundo sensorial e ficou ali, naquela emoção. E quando voltou à realidade, estava sozinho. Todos tinham ido embora. E conta Amélia Rodrigues que a partir daquele momento, Simão não era o mesmo.
Depois daquele encontro com Jesus, ele nunca mais fora o mesmo. E ele então, extremamente comovido, desce Cafarnaum, perguntando a si que desejava saber de onde, como e quando conhecer aquele homem o amara tanto. E nos recônditos de sua alma, na acústica de sua alma, a voz dizia: desde ontem, Simão, desde ontem. Interessante, meus irmãos, que encontro, que impacto. Simão nunca mais fora o mesmo, afirma Amélia Rodrigues nessa história. E fechando o conteúdo doutrinário desta lição, ela fala assim: o encontro com a verdade liberta e algema o ser. Desencarcera-o do mundo e aprisiona a vida. O que é libertar e algemar? Fica assim, né? Se liberta, que algema liberta alguém? Jesus sim. Então desencarcera do mundo. Quem liberta? Quem liberta é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertando da ignorância. O encontro de Simão com Jesus foi libertador. Jesus era a verdade. A libertação era o conhecimento. E as algemas, a responsabilidade. Libertar através da verdade é tomar conhecimento das suas possibilidades, da realidade do mundo, da necessidade das dores, da necessidade do conhecimento, da importância de estarmos aqui. Jesus é a verdade. Ele já disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas se procurarmos entender como desencarcera-o do mundo e aprisiona-o a vida. Vivemos num mundo em que somos presidiários, porque muitas vezes nos distraímos da vida espiritual e buscamos o mundo, fazemos mais as vontades do mundo do que a nossa. A nossa vontade deve ser a vontade aprisionada de um certo ponto. Porque aprisionar é priorizar a vida, esse patrimônio que Deus nos deu. Então, aprisionar, quando ela fala, a nossa prisão não é de amargura, não é detido, não. É a prioridade. É o foco. Então, desencarcera-o do mundo. O encontro com Jesus nos tira do mundo, não nos afastando do mundo. Porque devemos, os Espíritos dizem, que devemos valorizar a nossa existência nesse mundo, porque nós precisamos do mundo para aprendermos. Se não precisássemos, aqui não estaríamos. Valorize as horas do mundo. Jesus não se afastou, muito pelo contrário, ele andou pelo caminho. Senão ele poderia procurar um teto e ficar lá, não. Não teve teto. Andou pelo mundo, conviveu com as pessoas de todos os matizes em termos de personalidades e comportamento. O cristão tem essa tarefa de não se afastar do mundo, porque a tendência nossa, eu não quero me aborrecer. Não é para aborrecer, não. É para refletir. As coisas desagradáveis que nos acontecem não pode causar aborrecimento. Claro, mediante as nossas imperfeições, nos impacientam, mas quando nos impacientarmos, nós vamos perceber que é ali que precisamos trabalhar. A nossa paciência, a nossa compreensão ou a importância de resolver aquela situação. Então, finaliza ela que todo encontro é libertador, porque ele causa transformação e renovação. Seja ele bom ou ruim, nós já entendemos isso, que o encontro, que o mal não é mal. O mal é uma atitude dos homens,
né, que somos nós, mas que amanhã seremos bons. É o homem de bem que seremos e que temos essa possibilidade. Porque se não tivéssemos, Jesus não viria trazer essa lição, esse roteiro. Se ele soubesse que nós não seríamos capazes de caminhar por este roteiro. Então, essas duas faces de Simão são conhecidas em todos que descobrem Jesus. Jesus, guia e modelo, dizem os espíritos superiores. E é muito interessante que Joana de Ângeles, no livro Nascente de Bênçãos, ela fala: quando somos os seus seguidores? É muito interessante a gente refletir. Somos seus seguidores? Somos. Quem encontrou Jesus, quem travou o seu primeiro encontro com Cristo, é um grande seguidor, porque nós queremos aprender com ele. E ela diz que somos os seus seguidores quando ouvimos o teu chamado. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ouvi o chamado de Jesus. Vem e eu te farei pescadores de homens. O que Jesus quer dizer com isto? Temos que ouvir o seu convite. Temos que entender que ele vem nos conclamar a seguir com ele. Jesus se apresenta não como um ser superior, tão longe de nós que temos que elevar os nossos olhos, dobrar os nossos joelhos e implorar. Não. Ele se apresenta como irmão, como parceiro, que está lado a lado conosco. Mesmo que não caminhemos, mas ele aguarda o nosso momento de ir. E ela continua dizendo que somos seus seguidores também quando aceitamos as tuas advertências. Quando ele diz: dá conta da tua administração, o que quis dizer Jesus com isso? Dá conta da tua vida, cuida da tua existência, cuida do teu corpo, cuida da tua saúde, cuida do teu espírito. Dá conta. A vida é um patrimônio que Deus te deu, te colocou neste mundo, ou nos colocou neste mundo, para que evoluíssemos. Mas a evolução só acontece à medida que aprendemos. Então temos que administrar a nossa vida, porque a nossa vida ainda é complexa para nós. Somos muito pequenos. Por isso precisamos de Jesus. Ela diz que Jesus se apresenta para nós como administrador que cumpriu no planeta terreno todo o planejamento que foi posto em suas mãos por Deus. Jesus se apresenta como administrador. Por isso que esse administrador pede para nós, para darmos conta da nossa administração. Cuidar da saúde. Muitas vezes desencarnamos antes porque não cuidamos da nossa saúde. Não respeitamos os limites do nosso corpo. O nosso corpo sempre reage assim que ele é agredido por uma alimentação, por uma coisa com esforço, excesso, ou pouco, ou nenhum. Então, nós não nos incomodamos, nós precisamos administrar. Somos responsáveis pelo nosso tempo, nossa programação nessa existência. Às vezes desencarnamos antes e somos suicidas indiretos, porque não soubemos administrar a nossa existência. E ela diz, mais uma vez, quando que somos seus seguidores? Quando entendemos o teu convite. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Oh, que convite! Como a dizer, não está sozinho. Eu estou contigo. Foi o que ele disse. Nunca vos deixarei sós, estarei contigo até o final. Então Jesus nunca foi. Às vezes, não com crítica a nenhuma religião, mas ainda ouvimos irmãos equivocados dizerem que Jesus está voltando. Se Jesus disse, eu nunca vos deixarei sós, então ele nunca foi. Ele está aqui. Embora não percebamos, porque ainda temos uma dificuldade energética, né? Que ainda o nosso psiquismo ainda é tão pesado que não o percebe, mas sentimos-lo. Por que as emoções? Por que o nosso encontro com ele aqui nos traz emoção? Porque essa saudade, muitas vezes, melancólica também. Mas uma saudade infinita que sentimos de Jesus.
Às vezes não percebemos que é saudade. Quem é saudosista percebe com facilidade, eu sou. Mas quem não é, sente um bem-estar tão grande, sente qualquer emoção diferenciada e faz referência a ele, identifica-o. Então, meus irmãos, ao sermos nossos seguidores, nós entendemos aqui que Jesus chama, adverte e convida. Chama, adverte e convida. Chama, vem. Adverte, te cuida. E convida. Eu estou aqui, fica comigo. Quando nos entregarmos ao teu infinito amor. E finalmente, o convite dele é quando nós entendemos, quando nós nos entregamos ao teu infinito amor. Quando ele diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Entendemos isso? Como a dizer, há mais de 2000 anos que estou contigo. Há mais de 2000 anos que eu aguardo o momento da sua decisão. Jesus, portanto, não é só esse mestre. Jesus não é só esse irmão. Jesus é esse parceiro que caminha conosco. Encontrar com Jesus é fácil. Difícil é caminhar com ele. Caminhar com Jesus não é fácil. Porque temos que abrir mão, como diz o Evangelho, abrir mão de tudo que nos agrilhoa nesta vida. Somos inquietos, somos distraídos. Jesus disse, eu venci o mundo. O que ele quis dizer com isso? Eu venci o mundo das aparências. Eu venci o mundo das imperfeições. Eu venci o mundo do egoísmo. Eu venci o mundo. E nós estamos aqui para vencer o mundo. Sem querer sair do mundo, porque a nossa missão é neste mundo. Neste momento, estamos aqui para isso. Não viemos a passeio. Somos inquietos? Somos o Simão Pedro ainda. E eu acho interessante que eu até anotei aqui, muito no livro Boa Nova, naquele momento em que Pedro quer seguir Jesus para uma tarefa e Jesus, não, Pedro, fica. E ele quer, não, Senhor, mas eu estou pronto. Jesus, ainda não, mas eu estou. E Jesus diz, Pedro, Simão, a sua inquietação te faz credora de novos ensinamentos. Então, as nossas inquietações fazem credoras de novos ensinamentos, das verdades, para nos libertar, que é o convite que Jesus tem feito há mais de 2000 anos. Parceiro, não caminha à nossa frente. Vem comigo. Eu sou a porta, eu sou a luz, sou eu que falo contigo. E por aí vai Jesus nesse discurso. Jesus não exige nada de nós. Jesus não manda, Jesus convida. Jesus pede. A gente, muitas vezes, a gente trata como irmão, mas a gente tem a sensação que ele é mais o nosso pai do que o nosso irmão. Mas ele se identificou como irmão, sabe por quê? Para que aprendêssemos com ele a olhar o nosso próximo como irmão. Porque Jesus não super protegeu-nos. Ele nos conhecia. Então ele ia onde a necessidade em nós se fazia e levava a verdade. E para encerrar, meus irmãos, nós trouxemos aqui, né, a nossa pequena contribuição em dizer, eu digo para mim e digo para você. Abra o teu coração, entrega-se a ele, estabeleça com ele uma relação, um relacionamento verdadeiro, na certeza de que ele caminhará sempre contigo. Que a sua relação conosco, com você, comigo, não é só de mestre,
mas é de irmão, de parceiro. Eu estarei contigo. Eu sou a porta. Sou eu que falo contigo. Que Jesus possa nos abençoar nesta manhã e que o seu amor, que se estende a todo o universo, se acople em nós e permaneça em nós. E para encerrar, nós vamos orar, mas eu vou fazer uma oração de Bezerra de Menezes. Ela encontra-se no livro Compromissos de Amor e se intitula por Súplica de Amor. Então, vamos neste momento estabelecer nossa conexão com Ele, gratos pelo nosso encontro, na certeza de que Ele está sempre ao nosso lado, caminhando conosco em todas as horas. Sozinho, não mais. Sozinhos, não mais. Nunca mais. Então está no livro Trigo de Deus, Amélia Rodrigues. Não, Amélia Rodrigues, não, me perdoe. No livro Compromissos de Amor, Súplica de Amor, de Bezerra de Menezes. Senhor, Tu que nos convidaste para o banquete da Boa Nova, embora não dispuséssemos da túnica nupcial, aceitamos o Teu convite e aqui estamos. Tu que nos convidaste para trabalhar na Tua vinha, embora não dispuséssemos de mãos hábeis para o bom trabalho, mesmo assim nos aceitaste. Tu, divino amigo dos desamparados, que nunca te cansaste de chamar-nos ao seio da Tua misericórdia em nome de Deus, novamente abre os Teus braços para que descansemos no Teu regaço. Jesus, temos sede de paz. Anelamos pelo encontro com a saúde integral que somente existe no Teu afável coração. Por isto, Senhor, deste conúbio em que desces até nós e que nos magnetizas com as Tuas energias santas, permita que possamos representar-te em qualquer lugar, dizendo a todos que somos Seus discípulos fracamente fiéis, carregando o madeiro das próprias aflições. Tu que nos amas, ensina-nos a amar. Porém, Senhor, ajuda-nos a alcançar o Teu reino em nós, para que o Teu reino se estabeleça em nós e se prolongue por toda a terra. Que assim seja.